Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 20 de julho de 2023, início de uma manhã de quinta-feira, estou voltando aqui para dar continuidade ao vídeo aula de ontem, pelo qual tratara sobre o tema, abre aspas. Você sabia que todo advogado brasileiro inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, em que pese, devem ser considerados doutores à luz da Lei Imperial de Idos de 1827? Fecha aspas. Eis a questão. E estou voltando aqui exatamente para trazer a segunda parte do presente vídeo aula, a fim de delimitar os contornos e melhor arvorar o pano de fundo de meta da presente temática, razão pela qual, desde já, convido os senhores e senhoras, dando as boas-vindas para ambos ao presente canal da cidadania, para aqueles que de alguma forma ainda não se inscreverem no presente canal, se inscreverem, compartilhar o presente vídeo com o maior número de pessoas, dar seu like e, se sentir à vontade, compartilhe, faça ou deixe seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante, a fim de que eu possa, de alguma forma, melhorar a didática e até mesmo o conteúdo dos próximos vídeos que irei, consequentemente, compartilhar de forma gratuita com os senhores e senhoras. Dito isto, já passo diretamente para o pano de fundo de mérito da presente temática, no sentido de dar continuidade ao vídeo de ontem, ou seja, você sabia que todo advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil podem, sob o aspecto da lei imperial em vigor até o presente momento, considerado doutor na acepção jurídica do termo? E quando digo doutor, é doutor sob a perspectiva da profissão de advogado, do exercício de seu ministério, conforme o artigo 133 da Carta da República, que coloca que, para além de colocar o advogado como indispensável à administração da justiça, o TOCIM, por via reflexa, também o coloca como único profissional, sem nenhum demérito aos demais, que tem assento literalmente constitucional, com base no artigo 131, 132, 133, 134 e 135, que inclui aí não somente o advogado particular, conforme o artigo 133, como também os eminentes e eruditos advogados da AGU, defensores públicos, conforme o artigo 131, 132, 133, 134 e 135 da Carta da República, conforme também já fiz um vídeo específico, que estou com a camisa, salvo o juiz, verde, falando das prerrogativas funcionais ou profissional dos advogados público e privado. Dito isto, volto para o pano de fundo de mérito da presente temática, a saber se todo advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, inclusive em que pese até mesmo aqueles que atuavam como rábulo ou prático antes do Estatuto de Idos de 1994, por meio da Lei 8.906, que instituíra oficialmente o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. E aí, para delimitarmos com todos e alcance do pano de fundo ou de mérito da presente temática, volto a trazer ao presente debate o clássico, a clássica disposição literal da Lei Imperial, a Lei Imperial de 1827, notadamente no bojo de seu 9º artigo, que é pedagógico e literal no sentido de dizer, abre aspas, artigo 9º da Lei Imperial, objeto do presente estudo, os estudantes que frequentarem
supostamente os estudantes que frequentarem os 5 anos de qualquer dos cursos, ele está falando dos cursos jurídico e de ciências sociais, que hoje, por exemplo, em Equipese, não é somente o curso de Direito que está dentro do rol taxativo dos cursos sociais. Existe, por exemplo, Relações Internacionais, Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e demais cursos, jornalismo e demais cursos que também fazem parte das ciências sociais. E aí o artigo 9º diz: os que frequentarem os 5 anos de qualquer dos cursos, por lógico que está falando de todo, não somente de direito, como os cursos que estão dentro do rol das ciências sociais, dos cursos jurídicos, de qualquer dos cursos com aprovação, conseguirão grau de bacharel formados, havendo também o grau de doutor, que será conferido àqueles que se habilitarem conforme os requisitos que especificarem os estatutos que devem formar-se, e só os que obtiverem, obviamente, aprovação, né, poderão ser escolhidos para lentes. E desde já digo o que significa lente. Lente, para a segunda lei de regência, para a respectiva lei imperial da época de Dom Pedro I, significa exatamente professor doutor. É exatamente isso, lente, que o artigo 9 fala, professor doutor. E aí ele continua: o governo criará nas cidades de São Paulo e Olinda as cadeiras necessárias para os estudos preparatórios declarados no artigo 8º, mandando, portanto, a todas as autoridades as que o conhecimento e execução da referida lei pertencer. No caso aqui, pertencia ao quê? Ao Congresso Nacional, que conforme a Constituição de 1934 foi a primeira a outorgar poderes para a União para legislar sobre LDB, ou seja, Lei de Diretrizes Básicas da Educação. E, em um primeiro momento, já lembro para os senhores e senhoras que a Lei 8.906 de 94, que instituíra oficialmente o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, no sentido de exigir dos mesmos todo bacharel formado no Brasil, na República Federativa do Brasil, submeterem ao clássico exame de ordem em 2 fases. E aqui está realmente remetendo para as respectivos estatutos e, sobretudo, para o legislador, que desde, no caso específico aqui do Brasil, desde a Constituição de 1934, em que pese, a União tem poderes para legislar sobre a Lei de Diretrizes Básicas da Educação. Não à toa, já falei no vídeo específico também aí, alteração do novo ensino médio, em que ela alterara a Lei de Diretrizes Básicas da Educação no sentido de aumentar a carga horária de 800 para 1.000 anual e de 3.000 nos 3 anos. Somando aí 3.000 horas, diferentemente das 2.400 horas antes da mudança de idos de 2017. Vejo, portanto, que o artigo 9º da Lei Imperial de Idos de 1827 é pedagógica, quando diz que todos aqueles alunos que estudaram, não somente o curso de Direito, mas como todos os cursos, né, que estão dentro do rol das clássicas ciências sociais, em que pese, para além de serem considerados bacharéis em Direito, se os mesmos, em tese, forem aprovados pelos seus respectivos estatutos, no caso do advogado, a OAB, em que pese este título, esse certificado que todo advogado recebe quando é aprovado no exame de ordem, que pese terá efeito de título de doutor. Não sou eu que estou dizendo, é a própria lei de regência, a lei imperial, que até o presente momento em que pese continua em vigor.
portanto, que para além de o artigo 9º preconizar e conceber o título de bacharel em Direito para aqueles que forem aprovados no respectivo curso, eu estou sim por via reflexa se os respectivos bacharéis, seja ele bacharel em Direito, bacharel em Jornalismo, Ciências Contábeis, Ciências da Administração ou Ciência Econômica, em que pese, se eles também, por via reflexa, se submeterem aos seus respectivos conselhos e forem aprovados, nos termos do artigo 9º, em que pese o respectivo certificado de aprovação nos mais diversos órgãos de classe, assim como o nosso, que é da OAB, terá rigidez de título de doutorado. Não somente para o advogado e demais profissionais dos cursos das ciências sociais serem chamados doutores, mas também poderem gozar dos mesmos direitos que goza aquele que faz e conclui o curso de doutorado à luz da LDB, ou seja, Lei de Diretriz Básica da Educação do MEC. Pois se diverso fosse, estaríamos literalmente ferindo e julgando de morte o clássico princípio da isonomia formal e material, no caso do segundo, que diz que tratar os iguais desigualmente na medida de sua desigualdade e no limite da lei. Para além disso, estaríamos também criando uma celeuma jurídica no sentido de violar, ferir e julgar de morte o clássico princípio da segurança jurídica, o princípio do direito adquirido, inserido na antiga Lei de Introdução ao Código Civil, renomeada como Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, notadamente em idos de 2010, pela Lei 12.376, cujo governo, na época em que pese, era do PT. Mas o fato é que não existe nenhuma notícia de que a lei imperial de idos de 1827, ao revés, tenha sido revogado. Houve um comentário na época do presidente Temer de que ele havia revogado, dado o comando, mas não passou de fake news. Ato contínuo, continuando plenamente rígida e em vigor o comando do artigo 9 da lei imperial e os demais estatutos da mesma. Vejo, portanto, que a própria lei, notadamente no artigo 9º, denota como professor, doutor, chama de lente. Ou seja, todo aquele que, para além de ser graduado, será titulado com o título de bacharel, e se ele fizer parte de algum conselho de classe, como é o caso da OAB, ele também será revestido de um título de doutorado, e onde se existe a mesma razão em que pese deve-se aplicar o mesmo direito, exatamente para não ferir, julgar de morte o clássico princípio da isonomia material e formal. E para além disso, em razão de onde existia o mesmo direito, por via reflexa, também se aplicar, onde existia a mesma razão, por via reflexa, também deveria se aplicar o mesmo direito. Ou seja, essa oligarquia da época do Brasil imperial, em que pese, o objetivo e o verdadeiro espírito da lei imperial, em especial no que aduz o artigo 9º, objeto do presente estudo, consiste exatamente em buscar o verdadeiro espírito da vontade da época de Dom Pedro, que era exatamente praticar uma espécie de ruptura total do Brasil imperial
com a metrópole de Portugal. Ato contínuo dizendo e orientando os filhos da época, os filhos dos brasileiros do período imperial, que não precisariam ir mais estudar na universidade, na clássica Universidade de Coimbra, pois no Brasil teria o respectivo decreto de idos de agosto de 1827, em que pese estariam criando a primeira universidade jurídica do Brasil, sendo a primeira em São Paulo e a segunda em Olinda, em Recife. Razão pela qual os filhos dos brasileiros, notadamente da oligarquia brasileira da época, do período imperial, não precisaria mais mandar seus filhos estudarem na Universidade de Coimbra, em Portugal, havendo, por via reflexa, uma ruptura total do Brasil com a metrópole portuguesa. Ademais, também não é nem um pouco demasiado no ponto, contudo, lembrar, apenas a guisa de informação, que para além de onde existir a mesma razão em que pese deve-se aplicar o mesmo direito, basta, por exemplo, observarmos que a Lei 8.906 de 94, que instituiu o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, em que pese, não obstante a Constituição de Idos de 1934 ter, desde então, otorgado legítimo poder para a União legislar sobre a educação, notadamente no que aduz a lei, a LDB, ou seja, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, em que pese, em idos de 1994, o Congresso Nacional, por meio do sistema bicameral, ou seja, a Câmara Baixa, composta por 513 deputados federais, e a Casa Alta, dividida pelo H de humanismo, da lavra e autoria do eminente e erudito, por que não dizer transcendental, arquiteto Niemeyer, não ouvidaram em aprovar às inteiras o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, na ocasião por meio do clássico artigo 87, em nenhum momento fazendo nenhuma espécie de revogação a elencada lei imperial, ato contínuo, continuando literalmente rígida os contornos e alcances da referida lei imperial de idos de 1827, exatamente em razão de não ter tido nenhuma revogação, tampouco nenhuma derrogação e, pior ainda, nenhuma repristinação de eventual lei que, por algum viés jurídico, pudesse ter o condão de revogar ou até mesmo derrogar a elencada lei imperial de idos de 1827. Veio, portanto, que existe até uma previsão no artigo 2º da Lei de Introdução ao Código Civil, alterada pelo Decreto-Lei 4.657 de 1900, que alteraram o Decreto 4.657 de 1942, ou seja, a nova Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, a saber 12.376 de 2010, ou seja, um dos primeiros governos de Lula, alteraram somente a denominação da Lei de Introdução ao Código Civil, ao revés não assistindo razão para algumas pessoas, se não debetas mesmo, fazerem interpretação restritiva e até mesmo inadequada acerca dos comandos e alcance, e por que não dizer, do verdadeiro espírito jurídico dos institutos que estamos a falar. Ou seja, a nova lei de introdução ao direito brasileiro, em que pese só tem 3 artigos, ela somente teve o condão, em idos de 2010, de mudar o nome da antiga lei de introdução ao Código Civil, que desde como havia dito em outros vídeos alhures publicados, eu desde o primeiro momento que pisei na Universidade de Direito, eu achava no mínimo esquisito essa denominação ou terminologia, a saber, lei de introdução ao Código Civil, quando na verdade
do primeiro até o dispositivo, eu não via nenhum dispositivo introduzindo em nenhum artigo o Código Civil. Mas, ao revés, ela se via como sempre, como continua a servir para dar unidade a todo o ordenamento jurídico quando diz ser permitido tudo aquilo que não é proibido. E, para além disso, quando ela também prevê em um de seus dispositivos ser permitido que ninguém pode se eximir de cumprir a lei alegando desconhecê-la. Mas um dispositivo que é muito importante para o tema objeto do nosso estudo é o artigo 2º, que trata exatamente da revogação da lei. E antes mesmo de adentrar diretamente nesse dispositivo, já digo que existem 3 institutos previstos no ordenamento jurídico, notadamente na lei de introdução, antiga lei de introdução ao Código Civil, que na verdade ela falava em introdução ao Código Civil, por lógico, fazendo menção ao Código Napoleônico, que foi o primeiro código a ser positivado sob a perspectiva do positivismo, que também será objeto de um vídeo-aula onde eu irei verticalizar o positivismo no Brasil e no mundo. Mas o fato é que a lei de introdução ao Código Civil, notadamente em seu artigo 2º, é pedagógica quando diz: salvo se houver lei temporária, é claro, se houver lei temporária, essa lei deve vigir até o seu prazo pré-estabelecido no próprio estatuto das respectivas leis. Mas se não estivermos diante de uma lei temporária, a lei vigirá, segundo o artigo 2º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, por meio do decreto 4.657 de 1942, viu como é remota, e veja o quão é importante ela não ter sofrido ipsilitris ao longo da história, salvo o nome, mudou apenas o nome na nova lei 12.376 de 2010, que em 3 artigos apenas aumentou seu alcance para dizer que ela deixa de introduzir apenas o Código Civil, porque ela não somente introduzia o Código Civil, ela introduzia todo o ordenamento jurídico, como eu defendia desde o primeiro dia que pisei no curso de Direito. E aí, no seu artigo 2º, ela é pedagógica quando diz: se a lei não for temporária, em ato contínuo ela deverá vigir, ou seja, ter validade até que seja revogada por outra. E em que pese, não se tem remota notícia de que a lei imperial de 1827 tenha sido revogada. Houve umas enquetes no governo do presidente Temer, dizendo que Temer estava querendo revogar a delicada lei imperial, mas não passou de fake news. Mas que era um presságio para essas histórias de fake news. O fato é que existe revogação, conforme a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que significa exatamente parcial, diversamente de derrogação, que é a revogação total de uma lei, e existe também as hipóteses de repristinação, que é quando uma lei é revogada, parcial ou total, ou até mesmo ela é derrogada e ela pode ser repristinada, sendo que, conforme o próprio Estatuto da Lei de Introdução do Código Civil de 1942, por meio do Decreto-Lei 4.657, em que pese, dada a repristinação, em que pese deve ter previsão expressa na própria lei que revogou ou derrogada. Na verdade, quase 15 anos de atuação como advogado e de formado em Direito, nunca vi dado o Instituto na prática, dada dinâmica repristinativa. Pode ter acontecido, mas não tive ainda a oportunidade de presenciar. Vejo, portanto, que, não obstante a Constituição de Idos, de 1924, haver otorgado pela União competência para legislar sobre a LDB, ou seja, Lei de Diretrizes Básicas da Educação, em ato contínuo, o Congresso Nacional, por meio do sistema bicameral, ou seja, das duas casas, a Casa Baixa composta por 513 deputados federais que representam o povo,
dividida pelo H de humanismo e representada por 80, da Casa Alta de 81 senadores, representando 27 estados da Federação Brasileira. À época não ouvidaram em instituir ou aprovar a Lei 8.906 de 94, que instituíra literalmente o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, doravante passando a exigir de todo bacharel em Direito, formado na República Federativa do Brasil, a prévia aprovação no exame de ordem, que ordinariamente ou atualmente se aplica em dois formatos, em duas fases. A primeira, prova objetiva, e a segunda, prova subjetiva. Um verdadeiro concurso público unificado, ou seja, a mesma prova que é aplicada para quem estuda na USP, na Unicamp, na Universidade, na Faculdade de São Francisco, como Marco Aurélio, ex-ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, gostava de dizer. É a mesma prova que se aplica a quem estuda na escola mais longínqua do município, sem nenhum demérito das mesmas, até porque aqui e acolá muitos alunos se destacam nessas insípidas escolas de interior, e eu tiro o chapéu, fico muito feliz, provando a importância do novo modelo do ensino fundamental, do ensino médio, aprovado desde 2017, que também já foi objeto aí do vídeo aula, que vem criar a unificação dos currículos comum nacional na base da educação. Veja, portanto, se a Lei 8.906 de 94, que instituiu o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, quisesse revogar, e seria ela que teria a legitimidade para tanto, conforme o artigo 5º, inciso 13, que trata de uma norma de eficácia contida, e não à toa, quando o Congresso Nacional, por meio das duas casas, instituíra a Lei 8.906 de 94, criando o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, eles fizeram exatamente restringir o alcance do artigo 5º, inciso 13, por se tratar de uma norma de eficácia contida, que pode não somente ser ampliado o seu alcance, como também ser restringida. E aí a respectiva lei, em ato contínuo, restringira o exercício da profissão de advogado, no sentido de dizer que só pode ser advogado exercer o ministério conforme o artigo 131, 132, 133, 134 e 135 da Carta da República, se o bacharel em Direito for literalmente aprovado no clássico exame de ordem. E aí, voltando para o verdadeiro espírito jurídico do artigo 9º da Lei Imperial de Isso de 1827, em que pese, o mesmo é literal, quando diz que será bacharel todo aquele que concluiu o curso de Direito, e para além disso, também aquele que for aprovado no seu respectivo estatuto, no caso nosso, advogado do Estatuto da OAB, no clássico exame de ordem, em que pese esse simplesinho, que muita gente acha que é simples, certificado que a gente recebe quando aprova, ele, sobre a perspectiva e sobre a rigidez do verdadeiro espírito jurídico da vontade de Dom Pedro da época, ele deve ser revestido como um título de doutor na acepção jurídica do termo e não pode ser diferenciado dos títulos concedidos pela Lei de Diretriz Básica da Educação, sem nenhum demérito, repito, sem nenhum demérito àqueles por algum viés político, filosófico, acadêmico e jurídico, ao revés, pensa em sentido contrário. Isso é democracia. Eu estou apenas aqui fazendo uma exégese sobre o aspecto da hermenêutica jurídico constitucional e na qualidade de advogado constitucionalista que sou. Sobretudo buscando, como dizia Montesquieu, o verdadeiro espírito das leis. E me vem à mente aqui também um ex-ministro, brilhante ministro, erudito ministro, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, a saber, Dr. Eros Graus, na qual tive a honrosa oportunidade de fazer um artigo jurídico no curso de pós-graduação, em uma de suas obras, na qual ele dizia que o direito não se interpreta em tiras. E hoje a gente vê toda a unificação do direito num livro só, ou seja, na Constituição. Existe a constitucionalização do direito, que também
também será objeto de um vídeo-aula onde eu irei verticalizar a importância da constitucionalização de todo o direito brasileiro pátrio, referendando as inteiras o que defendia Montesquieu, a sua transcendental e clássica obra Saber o Espírito das Leis, ou seja, todo intérprete, seja ele advogado, seja ele promotor, seja ele juiz especial, em que pese deve buscar o verdadeiro sentido, o verdadeiro espírito das leis. E a Lei Imperial de Ilhos de 1827, em que pese, ela não pode ser diferente. Até porque, salvo o juízo em que pese, não se tem notícia no ordenamento jurídico pátrio brasileiro que a mesma tenha sido revogada, derrogada em nenhum dos dispositivos. E mais ainda, quando compulsamos o clássico artigo 87 da lei do Estatuto da OAB, a mesma é literalmente silente, ou seja, em nenhum dos dispositivos ela revoga a elencada Lei Imperial de Ilhos de 1827. E é ela que teria, em tese, a legitimidade para revogá-la ou derrogá-la de alguma forma, mas não fez. Ato contínuo, não restando outra alternativa senão, portanto, o de fazermos uma interpretação extensiva com base no direito da isonomia formal e material, no sentido de também considerar como doutor todo bacharel em direito aprovado no exame de ordem. E para além disso também poder ser considerado como um lente ou uma lente que, conforme os postulados da elencada lei de regência, ou seja, Lei Imperial de Ilhos de 1827, notadamente na cabeça do artigo 9º, é pedagógica e literal, no sentido de dizer que todo aquele que for aprovado no seu respectivo estatuto, no caso nosso da OAB, para além de ser bacharel, porque já havia graduado e sido contemplado com o título de bacharel em Direito, para além disso também será considerado como lente, ou seja, um professor, pode ser até professor, doutor. E é isso que irei defender até que alguém me prove que existe no ordenamento jurídico brasileiro alguma lei que revoga ou derroga a elencada Lei Imperial de Ilhos de 1827. E nem se diga, portanto, que a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, com efeito, tenha revogado de forma implícita ou tácita dada a Lei Imperial. Pois o artigo 2º da própria Lei de Introdução ao Direito Brasileiro é pedagógica, quando diz que a lei vigirá no Brasil até que a mesma seja revogada ou derrogada. Fato contínuo, não se tendo notícia de eventual revogação ou derrogação, deve subsistir e, por via reflexa, deve-se estender o título de doutor para todo advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, e em especial em nome da rigidez do clássico direito constitucional, clássico direito adquirido, do ato jurídico perfeito que reveste toda a lei de legitimidade, ser equiparado e concebido e concedido todos os direitos que gozam aqueles portadores de título de doutorado otorgado pela Lei de Diretrizes Básicas da Educação. Com essas breves considerações, concluo o presente estudo temático
sem nenhum demérito àqueles que, em tese, por algum viés político, ideológico, filosófico e jurídico, portanto, pensam em sentido contrário. Isso é democracia, como defendia o grande premier, por que não dizer esse grande ministro britânico, quando discursava na Casa dos Comuns de 1947, quando disseram que a democracia é o pior dos regimes, a exceção dos piores, ou seja, discordar é legítimo, se indignar é legítimo, desde que se faça de forma educada, respeitosa e elegante, em especial no palco adequado, que é exatamente buscando legitimar aquela nossa indignação, aquela nossa discordância jurídica e acadêmica, fundamentando na lei, nos princípios gerais do direito, como eu estou a fazer. Portanto, nem se diga que, ao revés, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, que criou ou criaram os clássicos cursos de pós-graduação lá do centro, em especial o Instituto Ciência, mestrado, doutorado, com efeito tenha revogado de forma tácita a respectiva lei imperial. E não à toa, o dia 11 é considerado o dia do advogado. E para além de ser considerado o dia do advogado, em que pese, segundo a própria lei de regência imperial, deve também ser considerado feriado. Repita-se. Se o poder legislativo, composto pelas duas casas do Congresso Nacional em idos de 1994, quando instituíra o clássico artigo, a clássica lei 8.906 de 94, instituído o clássico artigo da OAB, se ela quisesse restringir ou revogar, ela teria feito na cabeça do artigo 87 da elencada lei. Ato contínuo, não assistindo razão para dizer que lei de diretrizes básicas da educação, não obstante não ter nenhuma previsão expressa, tenha, por via reflexa, revogado ou derrogado a respectiva lei imperial. E mesmo que em tese, repita-se, mesmo que em tese houvesse de forma expressa alguma revogação ou derrogação em alguma lei de diretrizes básicas da educação que eu desconheço, ou em qualquer outra do ordenamento jurídico brasileiro, em que pese deveria respeitar o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. Ato contínuo caindo por terra, salvo o melhor juízo de valor, toda e qualquer alegação de que a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, em tese, teria revogado de forma tácita ou implícita os contornos e alcance da respectiva Lei Imperial de ISO de 1827. Vou ficando por aqui. Obrigado pela atenção dos senhores e senhoras. Se gostaram do presente vídeo aula, compartilhe com mais de pessoas, para que as mesmas, assim como vocês, também tenham aí a oportunidade de ter acesso ao presente conteúdo. Dê o seu like, se inscreva no presente canal e, se sentir à vontade e quiser compartilhar para o aprimoramento não somente do conteúdo, como da didática dos próximos vídeos que irei ulteriormente compartilhar de forma gratuita com os senhores e senhoras, faça seu comentário de forma respeitosa, educada e elegante. Agindo assim, o difícil é errar. Até a próxima e fique com Deus.